curada onde estava alojado aquele câncer, mas o sarcoma saiu daquela localidade onde foi curado e subiu para o pulmão. Eu percebi na fala daquela jovem, mãe de 4 filhos, em que o pai não está presente na sua batalha. Nós percebemos na fala da Tainá o desespero da alma daquela jovem. E eu, mesmo a 90 quilômetros de distância, parece que eu senti o impacto do que ela recebeu. E nós nos deslocamos, nós tínhamos um compromisso em Sarandi, nós nos deslocamos mais cedo, fomos a Maringá e não achamos. E aí a minha mente preocupou ainda mais. Eu disse: Senhor, sabe lá que nível essa pessoa pode ter tomado uma decisão. No final da tarde, já me preparando para ir para o culto, para ir pregar, uma mensagem chega dizendo: cheguei, é porque eu estava trabalhando. Quando eu já estava entrando no carro para pegar a estrada para pregar, eu mudo o meu itinerário, o meu caminho, e eu vou até Maringá, 6 quilômetros da onde eu estava. E quando eu e a bispa chega lá, ela diz: apóstolo, obrigado pelas suas orações, mas quando eu recebi a segunda notícia, não tinha ninguém comigo, eu estava sozinha. E eu disse para ela: eu sei o que é isso, porque a família não podia estar com ela devido aos seus compromissos. E a notícia que ela recebeu, que aquele câncer saiu de uma localidade e foi para outra, na verdade, foi curado numa localidade e apareceu em outro lugar. E ela disse, com os olhos marejando de água, dizendo: a minha preocupação são os meus 4 filhos, eles só têm eu. E diante daquela situação, nós liberamos uma palavra e ficamos de voltar para que pudéssemos ministrar ela, conhecer os filhos e entrar como canal naquela casa. Por que o Senhor está dizendo isso? Eu estou falando sobre a obra missionária. Eu vejo muitas pessoas que dizem assim: eu faço a obra missionária, eu respiro a obra missionária. E na verdade, quando nós olhamos para Marcos 16, 14 adiante, a partir do verso 15, Jesus está dando uma ordem expressa, não ao apóstolo, não ao pastor, não à pastora. Esta ordem é dada a todos os discípulos de Jesus, todos aqueles que um dia entregassem a vida a Cristo, descessem as águas do batismo, eles teriam autoridade para pregar o Evangelho, seja lendo a Bíblia, seja com seu testemunho, seja com a sua mudança e transformação de vida. Percebamos que existem almas morrendo todos os dias e fora dos caminhos do Senhor. O que me chamou a atenção na fala daquela menina foi que ela está fora da posição. E ela disse para mim: apóstolo, eu não consigo mais jejuar. Eu abracei ela e disse: filha, no processo que você está, não tem como mais jejuar. Deus vai ouvir a sua oração. Deus tem ouvido a tua oração. A sua oração é resposta da minha vida e da bispa chegando aqui. Então Deus está ouvindo a sua oração e Deus também está respondendo às suas orações. E ela terminou a frase dizendo: eu estou aqui porque eu deveria estar posicionado no tempo que deveria estar e não estive. Irmãos, existe uma preocupação pastoral, apostólica, de pessoas que Deus está trazendo nesse último tempo, nesta última hora, porque tem um chamado, porque Deus não vai perder ele para o diabo, Deus não vai perder ele para os demônios, Deus não vai perder ele para as drogas. E para não perder, eu tenho visto Deus trazer pessoas pela dor, revidar a salvacanda, canto de calavastéria. E Jesus está aqui expressando e dando uma ordem a todos os discípulos, dizendo: ide a todo mundo
e pregai o meu evangelho. Esses dias eu me reuni com os irmãos do evangelismo e eu disse a eles: nós não vamos salvar todo mundo, mas nós precisamos ser canal para a vida de alguém. Nós precisamos ser úteis para a vida de alguém. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus deu autoridade a todos aqueles que o seguem para expulsar demônios, para pegar em serpentes e beber alguma coisa mortífera. Nenhum mal vai acontecer, e as enfermidades ou os enfermos serão curados. Os enfermos serão curados. E eu acredito piamente que Jesus nos deu esta autoridade. Só que não adianta Jesus ter mudado a minha vida, ter mudado a sua vida, e nós não sairmos das quatro paredes. Existem pessoas morrendo nos hospitais, existem pessoas morrendo dentro de presídios, existem pessoas que a todo momento, que a toda hora estão clamando por um socorro. Eu estava vendo os irmãos de Sarandi, a sede, a fome para conhecer Jesus, que começaram o discipulado nesta manhã de domingo. Por quê? Porque alguém foi canal. Era impossível abrir aquela igreja diante do momento em que nós estamos passando aqui, mas dentro de uma direção de Deus, vidas têm sido alcançadas dentro daquele lugar, e a ordem expressiva de Deus na minha vida e para a sua vida é pregar o Evangelho. Deus levantou você para prosperar, para viver o melhor desta terra, mas nada disso terá importância ou valia se nós não alcançarmos almas. No Congresso Missionário de Apucarana, 6 almas se renderam a Jesus naquele culto, um culto extraordinário. Por quê? Porque o Senhor deu ordem a nós anunciarmos. Você recebeu de Jesus autoridade para falar do que Jesus fez na sua vida e o que Ele pode fazer na vida daquele que não conhece a Jesus. Jesus está dizendo: ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Criatura são aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus, não entendem, não conhecem o poder do nosso Deus, que um dia nos tirou da posição de criatura e nos fez filhos. Foi-nos dada autoridade, foi-nos dada a ordem, e a ordem é expressiva. A ordem não é somente para o altar, não. O Senhor quer que você semeie a palavra dele aonde você estiver. Seja para alguém que é escravo do álcool. Quando eu estava chegando em Sarandi para pregar, e quando eu passei num bar, na frente de um bar, tinha ali um zoio, mas tomado, um caia para um lado, outro caia para o outro. Escravos do álcool, presos pelo álcool. E quantas pessoas que talvez até de dentro da sua casa, da sua família, que são presos pelo álcool, cadeias espirituais. Percebamos que nesses últimos dias parece que estamos lutando com demônios cara a cara. Parece que a batalha espiritual se tornou mais densa, mais pesada, mais travada. E se o ambiente não for de glória, o culto é pesado, o culto não flui. Por quê? Porque foi nos dada a autoridade. E a pergunta é simples: você está usando a autoridade que foi lhe dada? Eu não quero chegar no céu de mão vazia, porque o Senhor nos deu uma ordem de comando: ide e pregai.
autoridade só para pregar. Ele disse: se vocês encontrarem os enfermos, orem, porque eu tenho poder para curar. Apóstolo, e se Deus não curar? Você precisa falar que se ele partir dessa terra, o nome dele precisa estar escrito no livro da vida. O problema não é morrer aqui, o problema é morrer sem Jesus. O problema é partir desta terra para outra releva séria, sem ter entregado a vida a Jesus. Eu quero dizer para você nesta noite: o Senhor nos deu autoridade. O Senhor nos deu autoridade para anunciar as boas novas. Além de lhe dar a ordem de comando, Ele lhe deu ferramentas, dons e habilidades, talentos, para quando você está diante de uma criatura, diante de alguém que carrega uma vida inteira de religiosidade, você possa falar de Jesus. O que Jesus pode fazer na vida de alguém que está preso a tantas coisas desta terra? Jesus não mudou, Ele é o mesmo, diz o escritor aos Hebreus. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. E eu quero aqui esclarecer algumas coisas dentro desse texto. Tem gente que vai ganhar apenas uma pessoa, mas aquela pessoa que ele vai ganhar para Jesus, vai ganhar tanta gente. O pastor que me ganhou para Jesus já é mais novo do que eu e já não está dentre nós há mais de 12 anos, 10 anos atrás, partiu antes dos 30 anos de idade, mas eu continuo dando sequência ao evangelho que a mim foi outorgado, que a mim foi confiado, que a mim foi revelado. Remando que a minaia cega, talvez lá na sua casa, mando cominar a cega. Você é um instrumento que Deus vai usar. Talvez você é um instrumento avassalador que Deus vai usar para ganhar almas. Almas que muitas vezes querem estar aqui, mas não tem força. Eu estive pregando quinta-feira na subsede, estive na sexta-feira, ontem foi o encerramento do congresso, e eu vi pessoas que desde quinta está lá no culto, pessoas que estão lutando para sair do mundo, pessoas das mais formas diferenciadas que você imaginar, lutando, perseverando para sair definitivamente do mundo. Foi assim comigo, foi assim com você quando nós nos convertemos. Muitos de nós queríamos morar dentro da igreja. Muitos de nós queríamos passar mais tempo na igreja, porque muitas vezes nós voltávamos para casa e havia guerras intermináveis dentro da nossa casa. Eu fui o primeiro a me converter na casa do meu pai. Eu apanhei do meu pai, eu apanhei do meu irmão. A minha irmã hoje, que é uma grande mulher de Deus, me perseguiu durante muitos anos por causa do evangelho. Hoje, quando ela conversa comigo, ela é lá da Batista Lagoinha, ela diz: Deus, hoje eu te entendo, hoje eu estou na frente disso, na frente daquilo, hoje eu te entendo. Eu digo: não, minha filha, já passou. Mas pensa no processo de perseguição que talvez você passou ou está passando por causa que você entregou a sua vida a Jesus. Mas isso não é eterno. Isso durou na minha vida 8 anos de perseguição, ao ponto de falar: ou você larga Jesus nessa igreja, ou você pode fazer as suas malas e ir embora. O meu pai na época chegou na casa do meu pastor e falou: Denis, você fez alguma coisa na cabeça do Denis, porque o Denis mudou completamente e nós não queríamos ele assim. E o pastor disse: não, foi o Senhor Espírito Santo que trabalhou na vida do Denis. Eu não fiz nada, eu só preguei o evangelho. Você não precisa fazer nada que saia
sua normalidade. É só pregar o Evangelho. Pela mídia social, pela sua rede social. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Há pessoas que estão já determinadas, melhor, já estão com o seu futuro já prescrito por Deus, vão partir. E o problema, volta a frisar, não é partir. Eu me lembro de quando eu recebi a notícia da minha família, do meu pai, dos meus irmãos, que eu precisava descer logo para ver a minha mãe. E ele dizia: parece que a mãe só está esperando você. Desce, não perca muito tempo, porque se você perder tempo, a mãe pode partir. Eu cheguei lá, a mãe ficou mais 3 dias. A mãe estava sã, a mãe estava com a sua faculdade mental normal. A mãe chorou. Toda vez que os meus irmãos falam comigo hoje, eles falam: a mãe ia se alegrar muito vendo o novo momento que você está vivendo. Eu digo: sim, ela era uma grande incentivadora em algumas áreas específicas da minha vida. Mas quando eu cheguei lá, ela despediu de mim, chorando, com a água do olho que desceu no canto do olho. Ela gesticulou os pés, ela mexeu com as mãos, ela tentou falar. Mas o que nos confortava é que a vida dela estava em Cristo e que aquele sofrimento ia acabar. Existem pessoas sofrendo de uma forma demasiada e o pior, vão partir desta terra sem Jesus. Quando alguém parte em Cristo, a terra perde. Parece que fica um buraco na terra, dentro de um lar, dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro de uma empresa, dentro de uma igreja. Só que o céu está em festa, porque aquele no qual Deus designou para cumprir a sua missão, já cumpriu a sua missão. Deus está dizendo para mim e para você: não percamos tempo em falar de Jesus. Tem gente que nem lembra mais como se converteu. Tem gente que não lembra nem mais quando foi batizado no Espírito Santo. Tem gente que nem lembra mais quando Jesus se manifestou a ele. Para que apóstolo? Para ele falar isso às pessoas. Porque a Bíblia diz que a dureza e a incredulidade dos corações, nesse tempo também presente, vão dificultar a palavra entrar. Pessoas em estados terminais. Aquela jovem não tem 35 anos, se tiver. Eu não tive tempo nem de perguntar ainda, mas eu duvido que ela tenha 33 anos de idade. 4 filhos. Quem é que está preparando aquela jovem para quando ela partir? Porque Jesus pode curá-la, mas Jesus pode não curar. Porque para Jesus é melhor ter ela salva, do que ter ela curada e perdida. Quem está aí, diga glória a Deus. E do mundo que ela disse para mim, para mim ontem, ela disse assim: do mundo que eu vim, para eu dormir, eu tinha que comer maconha. Não era só fumar, eu tinha que comer para conseguir dormir. Então, o ídolo foi dado a nós, foi dado à igreja. Eu dizia isso à pastora Keila ontem, eu dizia: pastora, sabe o que mais me choca, o que mais me machuca? Ela disse: o que, meu apóstolo? Eu digo: como a igreja é negligente nesse papel. A igreja não consegue fazer o seu papel de igreja. A igreja não consegue entrar nos hospitais. A igreja não consegue entrar nos presídios. A igreja não consegue entrar nos asilos. A igreja não consegue alimentar quem tem fome. E é o nosso papel como igreja. Porque senão nós nos reunimos como eclésia, como igreja, apenas por um culto. Acabou o culto aqui,
das almas. Eu tenho a minha vida, você tem a sua. Mas nós precisamos tirar tempo para missões. Romanos, carta de Paulo aos Romanos vai dizer: como ouvirão se não tem quem pregue? Como o povo vai ouvir se não há quem... Ah não, apóstolo, eu duvido que nesse tempo presente ninguém não ouviu falar de Jesus. Tem gente que não ouviu falar de Jesus. Eu fiquei 18 anos sem ouvir falar de Jesus. Meus pais católicos, não praticantes, mas eu fiquei 18 anos sem ouvir quem era Jesus. Então, se eu conseguir ficar 18 anos sem saber quem era Jesus, existem pessoas aí de 30, 40, de 20 anos, principalmente aqueles, os senhores mais velhos, as senhoras mais velhas, né, que já viveram uma vida, o Evangelho chegou a eles. Eu tenho uma avó de 84 anos. Nós oramos todo o dia dizendo: Senhor, salva a avó. Só falta ela, irmão. Todas as minhas filhas foram alcançadas. Todos os meus primos, cerca de 70, 80 primos. Eu tenho pastor primo aqui no Rio Grande do Sul, pastoreando. Em outras regiões. Só falta a minha avó, religiosa. Viveu a vida, toda a sua vida na religião. E agora ela está vendo os netos e os bisnetos falar de Jesus para ela. Esses dias nós fizemos uma chamada para falar com ela. E ela disse: que saudade de você, da Nívia, dos meus bisnetos. E pessoas estão ali constantemente falando de Jesus. Aí você tem vô, você tem vó, você tem tio, você tem tia que nem se converteu, e você tem Jesus, e você não consegue se acertar para falar de Jesus a essa classe. Ide a todo mundo. Parece que não, mas o clamor de uma alma pode pôr um missionário sem dormir. Quando aquela menina me deu a notícia do diagnóstico, depois ela não me atendeu mais, quase durante 24 horas, a minha alma começou a pulsar. Eu disse: bispa, nós temos um caminho, vamos sair mais cedo, porque nós vamos atrás dessa vida. Entenda uma coisa: o Senhor vai colocar o clamor de quem está gritando, gemendo por socorro. Tem gente que está preso na droga e não chega aqui porque não quer, é porque não tem força de chegar aqui. Como ouvirão se não tem quem pregue, irmão? Tem gente que vai dizer: não quero ouvir. É escolha dele. Nosso papel é pregar. Nós saímos de um evangelismo de 1h30. Encontramos duas macumbeiras. Uma, quando nos viu, entrou para a toca e diz para as crianças: não atenda ninguém lá. Subindo a outra rua, as meninas pararam e estão ali evangelizando uma outra senhora, falando de Jesus, tirando as dúvidas. Porque os TJs hoje não só falam, eles falam do TJ e metem uma barraca, né? Uma banca. Se o Senhor nos chamou para fazer missões, nós precisamos ser despertados para cumprir o ID. Eu orei nessa madrugada antes de deitar, disse: Deus, se for para me ficar à frente de uma igreja, e se o Senhor tem com salvação de almas lá fora, se for necessário eu atender a igreja uma vez por semana, mas ser útil a quem está precisando do Senhor com urgência de salvação, porque nós precisamos nos atentar. Pense comigo, quando nós éramos mais novos, a nossa mente era voltada para algumas coisas.
não se atinha, vou falar de mim, não se atinha para algumas coisas, mas desde os 37 para 38 anos, muita coisa tem se tornado real, muito clara. O Senhor pulsa no nosso coração e nos direciona. E isso não acontece aqui no Paraná. Eu me lembro que antes de Cimei partir, nós assistíamos a missionária Maria Chaves, que tinha perdido a nora e tinha ali 4 ou 5 netos cuidando, sem ter o que comer. Nós atravessávamos bairros e bairros a pé para assistir, para dar assistência. É isso que o céu quer de nós. E nós precisamos rever isso como igreja. Eu preciso rever isso como anjo dessa igreja. Você, como ovelha desse aprisco, precisa rever isso como igreja. É gostoso vir para cá, adorar, cultuar, ouvir um bom louvor, voltar para casa e começar a semana desbravando. Mas tem almas que precisam de nós, precisam do seu abraço. O seu abraço não é igual ao meu. O meu não é igual ao seu. Talvez o seu abraço, poucas palavras que saem da sua boca vai trazer esperança para a vida de alguém que talvez vai tentar tirar a vida dias depois. Jesus está dizendo: ide, pregai, entenda e fora de dentro. Nós precisamos anunciar, nós precisamos falar do que Jesus fez conosco. O que Jesus fez na sua vida? Alguns dizem assim: eu não falo de Jesus porque eu não sou pregador. Mas o que Jesus fez na tua vida? Quem era você antes e depois? Quem era você antes de Jesus e quem é você agora depois com Cristo? Você tem uma palavra de testemunho para pregar às pessoas. Pregue. É tempo de anunciarmos as boas novas. É tempo de anunciar que Jesus ainda cura, que Ele ainda liberta, que Ele ainda transforma e que Ele ainda salva vidas. Por quê? Porque Jesus é um irmão, é um primogênito de muitos irmãos que Ele não quer perder aqui na terra, não tendo o nome escrito no livro da vida. Que nessa noite nós possamos atentar para isso. Eu não posso ir ao campo missionário. Eu vou fazer um compromisso de orar para quem desce. Eu vou assumir um compromisso de interceder para que Deus levante missionários, para que Deus levante pessoas que tenham disponibilidade, mais tempo para ir. Talvez a sua vida está corrida, mas você pode orar, dizer: Senhor, levanta. Levanta, Senhor. Esses dias eu assustei, eu termino a minha fala para me orar com você. Assustei no bom sentido. Eu fui fazer uma visita em Apucarana, eu e a Lista. E alguém disse assim para nós: olha, a minha filha começou a namorar lá na igreja. Eu disse: é. E quantos anos tem a menina? Falou lá a idade. E aí falaram assim para mim: o senhor sabia? Ela começou a namorar, está debaixo da bênção do seu pastor. O senhor sabia que ela tem um líder de casais aos jovens para ministrar ela e o namorado? Eu disse: nunca ouvi falar disso nessa profundidade. E você vai vendo que existem pessoas sendo assistidas, pessoas que precisam ser assistidas. E muitas vezes o corre-corre do dia, o corre-corre da semana, quando chega o final de semana, muitos querem descansar devido a toda a correria da semana. Mas é tempo de nós nos levantarmos para falar com o amor de Jesus, por gratidão, por amor àquele que nos resgatou, para falar daquele que um dia nos alcançou como um forte, mesmo a gente não valendo nada. Eu não valia nada.
mas o amor dele me alcançou. Ele colocou alguém para me evangelizar, e essa pessoa não saiu de perto de mim enquanto eu não larguei a dança. Ele não ia lá me perturbar, ele com muito carinho ia lá e falava de Jesus para mim. Com muita educação e muito cuidado com a minha alma, ele me orientava, ele falava de Jesus. Nós precisamos nos atentar para isso. Talvez nós olhamos para as almas que estão presas a mundos e submundos, mas que precisam talvez da minha presença e da tua presença. Não adianta a gente só falar, eis-me aqui, e não fazer nada. Eis-me aqui, estou indo, para que Deus possa alcançar o maior número de pessoas não alcançadas ainda em 2023. Se coloque sobre os pés. Eu quero orar por você. Urimanaya segue revassai. Pregai o Evangelho a toda criatura. Eu quero orar com você